Oi, gente, tudo bem? Depois de um ano, né, sumida daqui, resolvi aparecer no canal. E eu vim trazer um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal, né? E é um vídeo que vai justificar um pouco também o meu sumiço, a minha ausência aqui. Vocês já viram no título, né? Hoje eu vou falar pra vocês, contar pra vocês algumas coisas que eu aprendi com Deus após sofrer 2 perdas gestacionais. Não é o principal motivo da minha ausência do canal, mas colaborou pra eu ficar um pouco ausente, dar uma desanimada, né? Mas pretendo voltar. E eu queria fazer esse vídeo, começar trazendo esse vídeo, porque eu também quero trazer assuntos aqui no canal de conversa, tete a tete. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu bloquinho. Eu anotei no meu celular também, na realidade, mas eu tô usando ele pra filmar. Então, eu sofri 2 perdas gestacionais, agora eu já estou bem sarada pra poder falar sobre isso. E foi assim, uma eu sofri em 2023, que foi uma gravidez química, que foi uma coisa muito rápida. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas quem tiver dúvida sobre o que significa, sobre o que é, dá uma pesquisada. Mas é uma gestação que ela acontece e não acontece ao mesmo tempo. Não tem nada no útero, né? Eu fiz o teste e deu positivo, depois logo em seguida a menstruação desceu, então a gente, né, ficou sabendo que era uma gravidez química. E sofri uma no ano passado, em novembro de 2024, que foi a mais difícil, a mais complicada. Foi um aborto retido. E esse aborto retido foi bem difícil. Eu precisei passar por 2 curetagens, porque a primeira deu errada. E nessa história, nessa caminhada, eu vou focar aqui pro que é o principal do vídeo. O Senhor me ensinou algumas coisas, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje, literalmente, sarada, para poder falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu aprendi, vou ler aqui: minha vida não gira em torno desse problema. Nossa, eu fui aprendendo isso ao longo desses meses. Tem aí praticamente 8 meses que eu sofri a última perda, né, do meu bebê, Miguel. A gente chegou a descobrir o sexo. E ao longo do tempo eu tinha 2 escolhas: ou eu me entregava à situação, ou eu me voltava somente pra isso, ou eu seguia em frente e eu acredito que é o que o Senhor quer de mim. E o Senhor me deu forças pra isso, e eu coloquei isso na minha cabeça: minha vida não gira em torno desse problema, eu tenho muitas outras bênçãos, e eu decidi que eu faria a minha vida não girar em torno desse problema. Então foi uma coisa que o Senhor me ensinou nesse período aí de luto, nesse período de dificuldade. Segunda coisa, tô olhando aqui, gente: a ciência é uma aliada e não uma inimiga. Quando eu perdi, principalmente dessa última vez, eu entrei numa jornada de ir em médico e fazer muitos exames invasivos. Quem aqui já teve perda gestacional sabe como que é o pós. Pra mulher é muito difícil, mexe muito com o psicológico. Assim, parece que a gente só pensa nisso. E eu resolvi, o Senhor, um dia eu li na palavra do Senhor algo sobre a ciência, sobre tudo tá nas mãos de Deus. Eu falei: opa, a ciência é minha aliada, ela não é minha inimiga. Então, ter esse pensamento, ter aprendido isso com Deus, me ensinou a levar de forma mais leve esse processo de investigação, esse processo, né, do pós, né, que a gente enfrenta. Terceiro, acontece muitas das vezes, eu não sei se é com todo mundo ou se foi comigo, mas eu já escutei alguns relatos que acontece com outras mulheres que perdem também. De imediato, umas querem logo engravidar de novo e quer fazer acontecer. E, por outro lado, a gente meio que perde as esperanças, ainda mais quando é mais de uma perda gestacional. E teve um dia que eu tava lendo, fazendo meus devocionais, porque mesmo sem querer, sem ter vontade nenhuma, eu continuei fazendo os meus devocionais, e Deus, ele também falou algo sobre isso comigo. Que perder as esperanças é como se eu estivesse desacreditando de Deus. Porque chegou um momento que eu fiquei com muito medo, né, nesse período, de ter uma outra gestação. Eu não conseguia nem falar e nem pensar sobre isso. E um dia o Senhor falou ao meu coração, através da palavra, que eu perder as esperanças de viver a maternidade, de engravidar novamente o dia, é como se eu fosse desacreditar que Ele não pode fazer. Então é uma das coisas também que o Senhor me ensinou. A próxima, eu acho que eu tô meio acelerada, né? Mas é porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande.
A próxima. As coisas não têm que ser do meu jeito. Nossa, isso parece ser muito óbvio, mas não é tão óbvio. Eu, particularmente, pra quem me conhece de forma mais íntima, sabe que eu sou uma pessoa muito planejadora, eu gosto de administrar tudo, eu gosto de saber tudo que vai acontecer no pós, no antes, no período, eu sou assim. A gestação que eu perdi, né, o Miguel, foi uma gestação super planejada, calculada, tudo assim nos mínimos detalhes. E quando eu perdi, eu falei, nossa, realmente, as coisas não têm que ser do meu jeito. E foi muito difícil isso pra mim, essa foi uma das partes mais difíceis, porque eu sempre quis ter o controle dessa situação. Então, eu queria saber a hora que eu ia engravidar, o que eu ia fazer, um mês, tudo. Eu queria ter esse controle. E, enfim, não tem como. Tá nas mãos de Deus. Não passamos por nada no qual Deus também não tenha passado. Isso foi uma coisa que Deus ministrou de uma forma muito forte em mim. Foi, inclusive, num culto na igreja, em uma ministração que uma adolescente estava ministrando. E ele ministrou aquela palavra que todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nisso eu falei, caramba, porque eu fiquei muito magoada com Deus nessa minha última perda. E nesse dia o Senhor falou comigo, Bruna, eu também dei o meu filho, sabe? O Senhor também sofreu a dor de dar o filho dele. Então naquele dia eu falei, Senhor, eu já tinha passado pela curetagem, já tinha meses que eu já tava sarada, assim, do processo, né? E Deus falou comigo, Bruna, libera o seu filho do seu coração pra mim. E eu entendi naquele dia que Deus também deu o seu filho e ele não tá permitindo que eu passe por algo no qual ele também não tenha passado. Então foi uma das coisas que eu aprendi com o Senhor. E a última, e não menos importante, se não a mais importante, é descansar não é desistir. Gente, quando eu passei por essa segunda perda que foi mais intensa e gerou muita dor, né, em mim, no meu esposo, na minha casa, eu comecei uma correria tão grande de exames e de saber e querer o motivo. E por um período eu tentei descansar, não quis ver mais nada disso. Tentei relaxar meu coração e eu me senti muito frustrada. Era como se eu estivesse me rendendo. Era como se eu não pudesse descansar, era como se eu estivesse cedendo ao problema, à situação. E um dia o Senhor falou comigo, Bruna, descansar não é desistir. Estou nesse período de descanso. E é verdade, isso trouxe muita paz pro meu coração. E foi isso, gente. Eu quis ser mais breve possível, pra não ser um vídeo muito grande, porque na realidade, eu tava bem resistente em gravar esse vídeo. Já tô com isso aqui, ó, anotado. Já tem bastante tempo. E eu queria muito gravar esse vídeo, mas eu tava com medo, tava meio receosa. Mas eu tenho visto muitas mulheres passando pela mesma coisa que eu passei. Eu recebi muito carinho, eu recebi muito acolhimento de outras mulheres que passaram por isso também. Inclusive uma amiga minha que agora acabou de ter o seu bebê depois de 4 perdas gestacionais. E foi um acalento pro meu coração, trouxe esperança. E eu queria fazer isso também de alguma forma, por mais que eu não tenha aqui o meu bebê, mas eu queria transparecer e dizer que foi um sofrimento muito grande, mas eu aprendi muitas coisas com Deus nesse processo. E se tem alguém que tá me assistindo, seja uma pessoa só que esteja me assistindo, que também tá passando por essa dor da perda, que só a mulher que passa, sabe? Eu quero dizer que Deus, Ele tem coisa pra te moldar, Ele tem alguma coisa pra falar com você. Porque todas as vezes que Deus permitiu eu passar por uma dificuldade, por uma dor, Ele falou comigo, Ele me moldou. Ele tirou algo que estava em excesso e acrescentou o que estava faltando. Então eu aprendi essas coisas que eu falei pra vocês, esses itens que eu citei pra vocês. Eu aprendi com o Senhor, não foi do dia pra noite, né? A gente tá nessa jornada aí já tem um tempo, já vai fazer um ano, e eu quero falar algo, né, pra muitas mulheres que tem o sonho de ser mãe e às vezes é tentante, nunca perdeu, mas tá tentando há muito tempo. É que todas as mulheres que são citadas na Bíblia, que elas eram estéreis ou que elas queriam ter filhos,
elas tiveram. É o que, assim, eu posso falar pra vocês. E eu creio que um dia eu vou vir aqui e contar, gente, tô grávida, olha meu bebê, nanana. E creio também que a vontade de Deus, ela tem tempo, ela tem... Porque Deus, ele não é como nós, ele não se atrasa, ele não se adianta, ele sabe a hora exata, tudo que tem pra acontecer. E no momento de espera, eu acho que nós precisamos abrir os nossos olhos e a nossa mente, pedir direção ao Senhor para entender o que Ele quer nos ensinar, né, nesse processo. Que não é fácil, eu não tô romantizando. É muito difícil. Só quem passa mesmo sabe. Mas Deus, Ele nos molda. Ele permite para nos moldar. E não existe impossível. Não tem nada impossível para o Senhor. Não tem nada impossível. E é isso, né? Tô voltando aqui pro canal. Já trouxe esse vídeo pá. Mas eu creio que grandes coisas tem o Senhor para fazer. E se alguém que tiver mais dúvidas, deixa perguntas aqui. Se quiser dúvidas sobre o vídeo, sobre mais vídeos sobre esse assunto, eu tô aberta a poder falar, né? Até onde for o meu limite e for o saudável. Me manda aqui embaixo nos comentários, curta, comenta, compartilha. Se você tem uma amiga que, às vezes você não passou por isso, mas você conhece alguém que passou, caminha esse vídeo pra essa pessoa, que eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, vai falar com essa pessoa. Beijo, beijo. Tá bom? Tchau, tchau.